É muito bom estarmos novamente na casa do nosso Pai para louvá-lo. Sejam bem-vindos vocês que estão no YouTube e no Facebook também, nos acompanhando. Vamos louvar nosso Deus e nos seja o centro. Daqui a câmera me pega ou só pega assim? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Estamos diante do Rei do Universo. Ele é o centro de todas as coisas. Cante. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É
centro, o personagem principal da sua e da minha vida. Amém? Amém. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nos abençoe neste momento. Nós pedimos que teu Santo Espírito seja derramado sobre a sua igreja e seja derramado sobre aqueles que estão presentes, Pai. Aqueles que estão nos assistindo pela internet também, mas também naqueles que não vieram. O Senhor sabe o motivo de cada um, que o Senhor possa estar com eles também. Esteja conosco, Pai, ilumine a nossa mente a compreender cada vez mais a sua palavra. E que seu Santo Espírito conduza a pregadora dessa noite, que não seja ela quem fale, Pai, mas o Senhor através dela. Nos abençoe e aceite este culto como ato de adoração. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Amém. Oremos novamente. Querido Deus, bondoso Pai, novamente estamos diante de Ti, em oração, para pedir que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante, que tudo seja para a Tua honra e glória, Pai, mas esteja com eles, assim como também com o destino dos dízimos e das ofertas, que para onde for destinado as ofertas e os dízimos, seja conforme a Tua vontade, Pai. Aceite tudo como um ato de adoração e nos abençoe neste momento, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje é dia de culto de oração. Está aberto para quem deseja fazer pedidos e agradecimento. Fica de pé. Querida igreja, eu tenho um pedido especial no coração. Eu tenho falado com Deus já há algum tempo sobre isso e é uma coisa que me angustia muito. Que eu identifico como algo importante para a minha caminhada social e cristã. Então, o meu pedido é que Deus tenha misericórdia e atenda, né, essa minha necessidade. Né, Ele sabe qual é. E
E do restante só tenho que agradecer pela vida, pela saúde minha, da minha família, pelo propósito que Ele tem iniciado, né, na nossa vida. Então, só agradecer. Queria dizer aí para quem estiver na internet e tiver pedidos, pode colocar, tanto postar quanto no Face ou no YouTube. E a gente irá orar pelos pedidos também. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Peço que os irmãos orem sempre pelos meus problemas, né? E por todos os meus vizinhos eu peço oração. E por todos os meus filhos, netos e bisnetos, todos os meus familiares que estão esparramados por aí. Que Deus possa fazer o melhor para eles. O que eu peço a Deus todo dia é que meus filhos e netos que estão amigados, resolvam se casar, né? E servir a Deus. Para aquele dia, quando Jesus voltar, eles não se decepcionarem, né? E eu peço também oração, já falei, para todos os meus vizinhos, né? Meus vizinhos estão quase todos doentes. Tadinho, dá dó de ver. E os que não estão doentes materialmente, estão espiritual. Não quer saber de igreja, não. Só quer saber de coisa errada. Até as pessoas que vêm na igreja, a gente está vendo muita gente assim, né? Fazer o quê? Se eu me pedir... Quer, Leide? Amém. Eu também quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa dele mais um dia, podendo adorar, louvar e bendizer o seu santo nome. Quero pedir oração à minha família, aos irmãos que não puderam estar presentes no dia de hoje. Que Deus venha abençoar a cada um que assistir às lives, que o Senhor abençoe e alcance cada dia mais pessoas. Que Deus venha abençoar o grupo de desbravador, de aventureiros que vai começar nesse final de semana. Que Ele venha usar a gente para que a gente possa ser instrumento na mão dEle e que a gente possa ensinar um pouquinho do que o nosso Mestre Jesus Cristo ensinou para a gente. Também quero agradecer a Deus pela saúde, por tudo que Ele tem feito em minha vida. E esse é meu pedido e agradecimento. Amém. Também queria agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, não só na minha, mas na de todos nós. E pedir pela igreja que cada vez mais o seu Santo Espírito seja derramado sobre o seu povo. Também queria aproveitar o mesmo pedido do Marco. Queria pedir pelos desbravadores. É mais uma jornada, né? Esse ano. Os aventureiros também. Que nós estamos começando o ano. Esse domingo nós vamos reabrir o clube. Estavam todos de férias. Está todo mundo ansioso. As crianças, todo mundo. Então que Deus possa abençoar e que nós possamos conduzi-los para um caminho melhor. Mas tudo através dele, né? Que Deus possa tomar a frente dessa história. São meus pedidos de agradecimento. Queria convidar a Viviane para que ela faça oração dos pedidos e já fique para pregar para a gente. Então, vamos nos colocar de joelhos para fazermos a oração intercessória. Papaizinho querido, é de joelhos que nós estamos, porque nós reconhecemos a nossa incapacidade de administrar as demandas dessa vida. Paizinho querido, nós te pedimos que o Senhor ouça atentamente a cada um dos pedidos que foi manifesto agora, e aqueles que também ficaram guardados no coração, e mesmo aqueles, Pai, que por incapacidade nós não sabemos expressar.
Que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. E que o Senhor nos abençoe conforme a sua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deu certo. Querida igreja, boa noite. Boa noite também para você que está em casa assistindo a nossa programação. E o título do sermão dessa noite traz como assunto a perseverança. Perseverança. E para nós iniciarmos o nosso sermão, existe uma perguntinha de consideração. E ela diz o seguinte: você tem um sonho? Você tem um sonho? Você tem um desejo, um algo em especial que você anseia muito por ele e que você deseja receber essa bênção, mas não sabe mais o que fazer para que ela seja concedida? Você tem isso no seu coração? Irmãos, com base nessa perguntinha de reflexão, a gente tem um textinho que a gente vai estar estudando essa noite. Ele está no livro de Lucas. Se você tem a sua Bíblia digital ou a sua Bíblia física, abra no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. E a nossa leitura vai começar a partir do versículo 35. Lucas 18, versículo 35. E diz o seguinte: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Verso 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguia, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos fazer uma reflexão com base nesse texto que a gente acabou de ler. Por quê? Com base nisso aqui, segundo o que a gente leu, Jesus, ele ia para Jerusalém, por quê? Em decorrência das festas da Páscoa, tá certo? Então, nessa época, os peregrinos que vinham de outras cidades, de outros lugares, para festejar a festa das Páscoas em Jerusalém, eles vinham em grupos. Então, quando o cego que estava sentado, ele estava sentado perto de Jericó, segundo o que a gente leu no verso 35. Ele ouviu todo aquele barulho, aquele povo passando, né, em grupos e tal. Ao notificar-se que se tratava de Jesus, ele começou a clamar para que ele o curasse. Irmãos, então a gente tem aqui uma questãozinha para a gente analisar.
a primeira coisa, ele era cego, como a gente acabou de ler, né? É o cego Bartimeu. Esse, por si só, essa deficiência por si só, era um grande obstáculo, porque ele não conseguia visualizar Jesus. Não era diferente de nós, né? Mas, em decorrência dessa deficiência dele, ele desenvolveu outros sentidos. Por exemplo, o da audição. Ele perdeu a visão, então a audição dele era mais aguçada do que nós que trabalhamos com todos os sentidos. Então, ele, ao ouvir aquela multidão, ele deduziu a direção em que Jesus se encontrava, porque eram vários grupos indo para Jerusalém. Mas o grupo em que Jesus se encontrava era o grupo mais numeroso. Era o grupo que as pessoas estavam em volta dele, né? As pessoas estavam aclamando, questionando, perguntando, tentando encostar. Então, ele deduziu, ao ouvir aquele grupo, ele falou, Jesus está ali. E, se voltando para aquele grupo, ele começou a clamar, com grande voz, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele sabia o que ele queria. E por isso que ele pedia, e pedia com grande clamor, com grande insistência. Ele, aquém das críticas que ele estava recebendo, ele não via isso como um grande obstáculo. As repreensões que ele recebia, ele as ignorava. E no nosso dia a dia, quando nós nos deparamos com situações semelhantes, a gente perde a motivação, a gente perde o interesse. Ah, você vai fazer esse curso? Ah, não sei não, hein? O mercado de trabalho está defasado, tem muito disso aqui. O quê? Você vai casar? Tem certeza? É isso mesmo? Você vai começar a empreender? Você é louco. Isso aí todo mundo vende aqui na cidade. O que você quer? Voltar a estudar? Você tá velho. Não é assim? Então, diferentemente de alguns de nós, esse cego, ele não deu ouvidos àquilo que parecia ou pretendia diminuir a motivação dele. Ele prosseguia no seu intuito de chamar a atenção do mestre. As pessoas o repreendiam para que ele se calasse, para que ele desistisse do seu sonho, do seu objetivo. O mundo faz isso, as pessoas fazem isso, mas ele não. Quanto mais as pessoas faziam, mais ele clamava, mais ele gritava, mais ele falava alto, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os obstáculos que a vida nos coloca não são intransponíveis para aqueles que são perseverantes, irmãos. Então, a perseverança é um dom que, se nós não temos, nós temos que desenvolver com a ajuda de Deus. E Deus também nos fornece ferramentas para a gente desenvolver esse dom da perseverança. Então, muitas vezes, nós somos autossabotadores, não é assim? Às vezes, diante da criação que nós tivemos, a gente pensa, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não sou suficientemente capaz, eu não consigo desenvolver, eu começo e não termino, eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, Deus, além do poder dele, porque o mar não se abre sozinho, irmãos. O mar das circunstâncias das circunstâncias da nossa vida, para ele se abrir, é necessário que a gente dê 1, 2, 3 passos em relação a ele. Então, quais são esses passos? De repente, terapia, de repente, a leitura de um bom livro. Um sábio se faz na abundância de conselhos. Então,
quando a gente identifica algo que está nos impedindo de alcançar sonhos, a gente tem que procurar ferramentas, através do poder do Espírito Santo, para a gente prosseguir na nossa caminhada, porque o ser humano, ele é criado para ter sonhos. Então, Deus nos quer ver feliz, mas para isso, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu não vou atrás porque eu sou tímido, eu não vou atrás porque eu não me acho capaz, eu não vou atrás do meu sonho porque eu acho que isso não é para mim, porque eu não mereço. Não, irmãos. Deus quer que sejamos criaturas realizadas. Irmãos, aqui eu deixei para vocês a bibliografia, eu estudei um pouquinho a bibliografia de um presidente. Na verdade, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. O nome dele é Abraham Lincoln. E em 1832, aqui eu vou dividir com vocês um pouquinho da história dele. E essa história nos dá exemplos da resiliência dele, da perseverança dele e aonde ele chegou com essa perseverança. E diz assim, que ele, nesse ano que eu disse para vocês, ele perdeu o emprego. E no mesmo ano ele foi derrotado em sua campanha por uma cadeira no Legislativo Estadual de Illinois. E em 1833 ele fracassou em seus negócios. Em 1835, faleceu a sua noiva. Em 1836, sofreu com depressão aguda. Em 1838, foi derrotado em suas aspirações para alcançar a presidência da legislativa em Illinois de novo, irmãos. E em 1843, sofreu outra derrota como candidato ao Congresso Nacional. Em 1846, foi afinal eleito deputado federal. Porém, em 1848, perdeu a reeleição. Ele foi derrotado novamente em 1854. E em 1856, sofreu outra derrota. Irmãos, enfim, em 1858, ele foi vencido em sua campanha para o Senado. Porém, em 1860, afinal, ele foi eleito o presidente do seu país. O que a gente aprende com essa história aqui? O homem, nós olhando para esse homem, para a história desse homem, a gente fala, é um coitado, é um derrotado. Para ele, nada dá certo. Para ele não consegue andar, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue criar. A história desse homem é péssima. Mas foi a resiliência dele, foi a força de vontade, foi a fé desse homem que fez com que ele, finalmente, no ano de 1860, fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Então, assim, irmãos, o que essa história demonstra para mim e para você? Demonstra que, independente da sua história até aqui, Deus, Ele tem um plano para você. Ele quer que você construa, Ele quer que você realize, Ele quer que você crie, Ele quer que você construa. Mas, para que isso aconteça, muitas vezes você vai ter um caminho a percorrer. Nesse caminho, eu não sei se, de repente, Deus quer te ensinar alguma lição. Eu não sei se, de repente, nessa sua caminhada, você precisou passar por tudo isso para perder algum ponto de arrogância, de pretensão, de orgulho. Porque Deus, muitas vezes, nos permite certas situações para nos moldar para aquilo que Ele está preparando para nós. Mas nós temos que estar pronto. Deus fala, no livro de Tiago 4, no capítulo 4, Ele diz o seguinte: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Então, muitas vezes, o nosso sonho não é realizado porque a gente, quando pede algo para Deus, a gente pede de forma egoísta, de forma pretensiosa. A gente pede de forma orgulhosa. Então,
aquele desejo do nosso coração, ele não é realizado porque a gente não está maduro o suficiente para viver aquilo, né? De forma íntegra, de forma completa, de forma que vai nos trazer a felicidade, que vai nos aproximar de Deus, não é? Então, esse presidente, irmãos, esse exemplo desse presidente mostra que ele nunca se deixou abater pela derrota. E seu nome, diante da sua perseverança, jamais vai ser esquecido pelo mundo. Mas isso não teria acontecido se ele não tivesse perseverado, né? Se esforçado, tendo resiliência necessária, a paciência necessária para alcançar os seus sonhos. Então, é óbvio, irmãos, que na sua trajetória, na trajetória desse presidente, assim como na nossa, vão haver momentos tortuosos, mas esses momentos não devem ser usados para justificar o nosso comodismo, justificar a nossa aceitação da nossa condição atual, não é? E segundo a história que a gente leu aqui na Bíblia, Jesus, quando ouviu esse cego gritando, clamando por ele, então ele pediu que o trouxessem. E posteriormente, então, ele lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Irmãos, essa pergunta ela é muito relevante. Por quê? Esse cego, quando pediu para novamente ver, ele estava trazendo sobre si responsabilidades. Então, a gente tem que ter sabedoria, sim. Deus, ele muitas vezes, ele interpele os nossos sonhos, porque imagina se eu peço uma coisa que eu não vou saber lidar posteriormente. Porque o cego, ele tinha consciência que, voltando à sua visão, ele estaria apto para sair da zona de conforto dele, porque ele vivia pedindo esmolas. Então, tendo a sua visão novamente, ele teria que sair da zona de conforto, ele teria que voltar a trabalhar de repente, ele teria que assumir algumas responsabilidades. Então, às vezes a gente pede algo para Deus, mas não pensa ou não analisa sistematicamente no que aquilo que a gente está pedindo implica. Por exemplo, ai meu Deus, eu preciso tanto de um carro, eu estou cansado de andar a pé, é chuva, é sol, enfim, Senhor, eu vou trabalhar a pé, eu já chego no meu trabalho cansado. Só que, para você ter esse carro, você não compreende que você, muitas vezes, não é só o carro, é os impostos relacionados àquele carro, é a manutenção daquele carro, é o combustível daquele carro, é tudo. Então, um pedido que a gente faz para Deus, a gente tem que pensar em tudo o que está ligado a esse pedido. Então, muitas vezes, se Deus não nos concedeu, é porque provavelmente a gente não está preparado ainda para receber aquilo. Então, conforme o que a gente leu, no verso 42, ele diz o seguinte: olha, a tua fé te salvou. Você teve tamanha fé que mesmo diante de toda a adversidade aqui, o pessoal te esculachando, o pessoal te segurando, o pessoal te mandando calar, você você teve fé, você teve paixão, você teve resiliência, e é por isso que hoje a sua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver. Então, o milagre que ele tanto queria, o milagre que ele tanto esperava, aconteceu. Aconteceu por quê, irmãos? Aconteceu em decorrência da sua perseverança, em aquém das condições que o cercavam, continuou clamando ao Senhor. E a sua fé foi revelada publicamente. Publicamente, irmãos. Às vezes, a gente
fala que quer algo de Deus, mas não quer expor publicamente na nossa vida social, né, irmãos? Tem tudo isso também, né? A gente vem para a igreja meio que escondido, né? Nas nossas redes sociais, as pessoas não conseguem nos identificar como servos de Deus, mas a bênção a gente quer, né, irmãos? Então, a gente tem que analisar tudo isso, né? Irmãos, e a conclusão, então, desse sermão é que a perseverança é uma prerrogativa indispensável do cristão. Então, se você deseja alguma coisa, e isso, irmãos, esse sermão ele serve tanto para a área espiritual quanto para a área social, física, financeira. Se você deseja algo, vá em busca desse algo, saia da sua zona de conforto, peça, faça oração a Deus, mas a própria ação da oração, ela já diz, orar mais ação. É orar mais ação. Saia da zona de conforto. Você quer ter um corpo saudável, legal. O que você precisa ter para ter esse corpo saudável, legal? Precisa mudar a sua alimentação? Precisa praticar exercício físico? Você quer mudar o seu emprego, você não aguenta mais, você está chateado, aquilo te deixa infeliz, você não sabe mais o que você faz? Faça um curso. Empregue o seu dinheirinho de forma que vá te trazer algum benefício, faça um bom curso, né? Agregue valor no seu currículo. Você quer ter um relacionamento legal, você não sabe mais o que fazer, porque você está brigando demais por motivos banais. Procure ajuda espiritual, procure ajuda psicológica, se for o caso. Leia um bom livro. Peça orientação. Um sábio se faz na abundância de conselhos. Converse com pessoas que possam te auxiliar, te orientar de alguma forma. Então, irmãos, a perseverança, ela é o que nos fortalece para vencer obstáculos, que são as críticas, que as pessoas, o mundo, e eu digo mais, irmãos, dentro de nós mesmos, porque dependendo da maneira que nós somos criados, dependendo do nosso histórico, daquilo que está dentro de nós, nós mesmos somos autossabotadores. Nós mesmos somos suficientemente capazes de nos trazer coisas ruins. Então, a autocrítica ou a crítica externa, né? Esse tipo de coisa nos deixa tristes e automaticamente nos distanciam de Deus. Então, irmãos, a gente tem que trabalhar essa questão da perseverança, porque ela também é uma responsável de revelar a nossa fé, né? E é através dela, desse conjunto de coisas, que nós recebemos as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? É oração, orar mais ação. Se você tem um sonho, se você deseja algo, se você anseia por algo diferente, eu quero uma novidade de vida, Senhor, eu não aguento mais isso, eu quero ser feliz. Deus te concede tudo aquilo que você precisa para realizar o seu sonho. Basta você se colocar à sua disposição e grandes coisas vão acontecer para que você testemunhe as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Amém, irmãos? Então, vamos encerrar o nosso cultinho, que foi curtinho, mas bem objetivo, né? Porque aquele que absorver essas lições, ninguém segura, né? Vamos nos colocar de pé, então, para nós louvarmos o nosso Deus. Cristãos, ó Deus.
já as trevas vêm depressa batalhar, e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos no poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. É bem verdade, né, irmão? Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós, e graças a Deus por isso, tivermos a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós teremos poder de dizer para os montes, para as montanhas de circunstâncias, saia daqui e vai para lá. E isso irá acontecer. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de joelhos para nós orarmos? Papaizinho querido, estamos aqui novamente de joelhos, papai, porque entendemos, pai, a sua mensagem para nós hoje. Nós temos um sonho, Senhor, todos nós temos um sonho, mas quando nós olhamos para ele, nós não sabemos por onde começar. Mas nós estamos aqui de joelhos para pedir que o Senhor nos ensine, nos capacite, que o Senhor forneça as ferramentas necessárias e a resiliência, a perseverança, para que nós, com toda a coragem, possamos ir de encontro com o nosso sonho, Pai. Nos abençoe, Senhor. Seja conosco. Abençoe os nossos e que nós sejamos uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Tem misericórdia de nós, Pai, e que nenhum sonho seja contrário à tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.